Na cerâmica veio como um hobby, de sair da rotina trabalho-casa, casa-trabalho. Eu já tô agora aqui nessa casa há 7 anos. Mas a cerâmica, eu sempre falo, as segundas-feiras eram os meus dias mais felizes. Se eu pudesse ir 20 vezes, se eu pudesse ir todos os dias da semana, eu iria. O meu padrasto falou, Fábio, então é isso, tu quer cerâmica? Quero. Então tá, vou montar o ateliê. Então o ateliê primeiro era uma salinha do tamanho dessa sala. Bem maluca, assim. Depois de um ano eu falei, cara, eu quero que o ateliê seja num lugar e eu quero que seja um casarão antigo. Então a minha casa ficou aqui e o ateliê ficou lá. E eu queria que fosse um casarão antigo porque eu queria que tivesse história, que é o que estavam falando daqui. Né? Porque não tem sempre uma história. Porque eu acho que pra se tornar importante tem que ter uma história pra contar. Qual que é o sentimento que você sente por ela, assim? É a minha casa, né? É onde eu sempre volto. São 60 metros quadrados apenas. Fiz uma divisão de nível no chão para dar uma separada no ambiente, assim. Porque eu pensei, mesmo sendo uma casa pequena, eu gosto dessa amplitude. Sou, querendo ou não, gosto do espaço. Uma questão bem particular, todo o soalho da casa de madeira era a casa antiga da minha família, em Balneário, quando a gente chegou. Essa casa a gente se mudou, eu, meu pai e minha mãe, em Balneário. E aí eu, meu pai e mais um cara desmanchamos a casa toda. Eu sempre gostei do trabalho manual, desde a criação da casa, das tábuas. Eu vinha aqui, ficava trabalhando junto com os construtores. Então eu tinha essa coisa do manual, sabe? Então o design veio muito acho que depois de toda a minha criação, digamos, do aprender da marcenaria, né? Onde eu comecei aqui em Itajaí, com o amigo meu que fez os móveis da minha casa, comecei trabalhando de graça com ele. Depois eu fui para São Paulo, fiz um curso lá também de marcenaria e depois eu acabei em São Francisco, na Califórnia, onde eu fui voluntário, marceneiro voluntário na construção de um navio de madeira. Então lá eu doei aproximadamente 800 horas de trabalho, de doados mesmo, sem nada, só a troca minha era o conhecimento. Então tive lá um intensivo de marcenaria puríssima. Assim. Bom, basicamente se resume a pandemia e a filhos. Né? A gente é paulista, né? Eu sou paulista, meu marido é tcheco, e a gente tem filhos gêmeos de 3 anos e meio. Então a gente queria a nossa casa, porque a gente morava na casa da minha mãe, e aí a gente começou a pensar onde que a gente poderia morar. E aí surgiu Florianópolis como uma alternativa, porque eu tenho familiares aqui. E aí nós viemos. E aí nos mudamos em maio do ano passado. E aí a gente está nesse processo de construção da casa, de reforma da casa, né? A gente queria uma casa que tivesse verde, que a gente pudesse ter bastante área para as crianças ficarem à vontade, sabe? Que a gente pudesse receber pessoas na nossa casa. Então, a escolha já foi assim, uma seleção, né? A gente tá muito habituado a sair de chinelo para tudo quanto é lugar. É o que ele falou, parar ali, dar maçã para o cavalo, ver a vaca, as crianças adoram, sabe? E é isso, então é desacelerar, como você falou, sabe? É outro ritmo. Aqui você decidiu trabalhar, né? Nasci numa vila de pescador. Sim. E em 75, quando eu já aprendi a fazer renda, eu era vergonha do lugar, cara. Pescador, e eu fui de militar. E eles diziam que renda era coisa de viado. E eu disse assim, olha, eu tenho 2 privilégios. Sou viado e rendeiro. Tem viado que nem rendeiro é. E eu saí e eu falei assim, ó, um dia eu volto, eu quero voltar por cima. Não com vergonha, só que eu não imaginava que eu ia voltar numa tela de cinema. Então foi muito forte, assim, quando estreou o filme, e eu passei lá na comunidade. Aqueles que me criticavam choravam, então não parecia uma estreia de filme, parecia um velório. Chorava eu, porque eu desengasguei assim, coisa de 30 anos que estava na garganta, entendeu? Aí fui morar em São Paulo, morei 27, foi de 75 até 88. De lá eu fui para o Canadá, fiquei 3 anos, eu voltei para São Paulo. Aí depois eu vim pra cá e falei, agora fiquei aqui. Comecei com rosto em 1996, aí não parei mais. Também estava começando, então tem aquela esperança sempre, né? E
Graças a Deus, assim, não... Como eu falei, até para a França eu fui por causa disso, né? Tudo que eu tenho foi por causa da ostra. Tudo que eu adquiri na minha vida até hoje foi por causa da ostra. Isso eu posso dizer, até a cultura e depois que eu me formei, tudo que eu sei foi por causa da ostra. Desde que me conheço por gente, eu faço escolinha de arte. Participei da escolinha de arte na prefeitura, lá em Pelotas. E aí depois já comecei a participar de ateliês e várias coisas assim. Eu, na verdade, era a aluna mais moça de um ateliê de adultos. Eu tinha acho que 12 anos, já estava frequentando ateliê de adultos. Depois eu passei muito tempo parada, me dedicando à comunicação, que eu fiz como profissão, trabalhando em publicidade, e depois migrei para o cinema, que hoje eu faço direção de arte. E aí isso aqui foi parado muito tempo, mas fazia as coisas para mim, né? Continuava pintando a parede, amanhecendo, pintando a parede, dormindo e trocando a cor no outro dia. Eu sonhava que tinha que mudar de azul para verde limão, essas coisas assim. E aí um dia a gente começou de brincadeira isso aqui e acabou virando essa loja que vocês estão vendo. Eu estou sempre em busca do novo. Porque o novo é o que me satisfaz, a criação. Eu fui fazer um dreno grande aqui onde passa a casa e eu achei uma mirinzinha, que é uma espécie de abelha nativa da região. Uma mirim droriana. E essa mirinzinha, por ser muito comum na região, eu fui fazer um dreno aqui e enterrei uma tubulação, fiz tudo certinho, mas ficou uma área muito grande, um espaço muito grande no meio da tubulação. Eu aproveitei bambus azus, que são muito comuns aqui, para fazer dreno com bambu. Peguei bambu, cortei e botei no meio dessa tubulação. Só que nesse cortar e colocar, uma mirinzinha acabou rachando e aparecendo ali. Aí eu vi aquela abelhinha sem ferrão ali agonizando, pedindo socorro ali no chão. Fiquei com uma pena danada de ter mexido com a casinha dela, né, com o habitat dela. Aí corri ligeiro, fiz uma casinha, tipo, a gente chama de casa modelo facão. É uma caixa que faz assim sem padrão. Até porque não tinha nada na internet, isso vai fazer 12 anos. E botei elas ali dentro de qualquer maneira. E fui cuidando e ali comecei a pegar um carinho pelas bichinhas, vi elas trabalhando e fui cuidando. Isso já faz 12 anos, foi a minha primeira caixa. E até hoje eu tenho ela. Dos 5 anos, 6 anos para cá, a coisa começou a tomar uma proporção muito grande. Aí eu comecei a ter muita abelha e não ter o que fazer com isso. Estou alimentando, estou cuidando, tem os gastos, tem ferramentas, tem tudo isso. Aí eu comecei a fazer caixa, me especializei, a coisa começou a aparecer algum material na internet, que até há 12 anos atrás não tinha. Comecei a fazer curso no Senar, Sebrae, comecei a me especializar nisso, porque eu queria salvar a espécie. Isso aqui é um pequeno pedacinho no Brasil que ficou intocado, tá? Muito mais germânico do que brasileiro. E a grande riqueza está atrás de mim, que é o enxaimel. Tá? O enxaimel em alemão, Fachwerk, que é a construção em espaços. Tá? Nós estamos basicamente em uma das mais antigas casas em enxaimel de Pomerode, de 1875, sem nenhuma intervenção de restauro. Tá? Eu nasci nessa casa, né, desde de 1973, nasci aqui, me criei aqui, então a gente ama essa construção. E saber que os meus antepassados construíram, isso é bem interessante, bem legal, né? E nós mantendo ela aí. Ihr seid sehr gut willkommen hier für uns und immer wieder willkommen. Wenn ihr kommen wollt, die Türen sind immer offen für euch. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui e a hora que vocês quiserem vir aqui, as portas sempre vão estar abertas para vocês. Comecei a tomar remédios e mais remédios e caí num longo tratamento que acabou só me fazendo mais mal do que bem. Em 2015, eu, através de uma amiga, fui apresentado a uma medicina da floresta, que como é conhecida, a ayahuasca. Né? Não sei se vocês já ouviram falar em ayahuasca. Eu acabei fazendo o uso dela numa cerimônia espiritualista, e a partir daquele momento, para mim, houve uma divisão de água completa. A partir daquele momento, meus conceitos, meus pensamentos de vida, minha forma de ver a vida, minha forma de enxergar o mundo começou a se transformar. E a partir daquele momento também eu entendi que a cidade já não era mais o lugar para mim. E aí, em 2017, eu deixei Curitiba, acabei vindo para cá. Aqui
era bem diferente do que é hoje. Quando eu vim para cá era só uma vilinha de pescador pequenininha. Agora está saindo empreendimento, casa, apartamento e tudo. Mas naquela época era só uma vilinha de pescador onde eu gostava de pisar descalço na areia, sabe? Andar com o cachorro. Eu ainda faço isso hoje, ainda é possível fazer isso hoje, né? Mas era isso que eu queria naquele momento. E tô aqui, 5 anos, eu e o Lucas, felizes. A partir de 2017 essa casa era diferente, a Rafa chegou a conhecer. E aí a gente transformou esse jardim, fez essa coisa linda aqui. Um lugar onde a gente pode meditar, pode só contemplar. Na verdade, às vezes tudo que a gente precisa é só contemplar. A casa seria um lugar de contemplação para você? Sim, um templo. Essa casa é um templo. Essa casa é um templo. Aqui a gente se conecta, aqui a gente medita, recebe amigos, pessoas. Aqui vidas são transformadas. Fazemos cerimônias, vidas são transformadas, impactadas aqui. Então para nós é um templo. Eu acho que se você não tem um lugar, se você não tem uma casa onde você se sinta acolhido por ela, você está fora do eixo.